Bom dia, boa tarde, boa noite, dando aqui prosseguimento ao nosso estudo de sensoramento remoto. Agora nós vamos ver o comportamento espectral dos alvos. Essa área é de vital importância do entendimento, porque é a partir dela que nós faremos as interpretações do que está sendo, do que vocês enxergam nas imagens. Seja ela imagem de drone, multiespectral, imagem de satélite. E é por isso que as imagens do Google, elas não podem ser trabalhadas de forma quantificada, porque ela não retrata o comportamento dos alvos, é apenas uma visualização das feições. Daí eu não consigo fazer nenhuma interpretação. Então nós vimos anteriormente, né? Voltando aqui, né? Esse aqui é o Sol, a minha atmosfera, o meu satélite, né, capta a informação vindo do Sol. E aqui eu tenho a minha superfície terrestre. E aí o que acontece, né? Só recapitulando na última aula, né? Do Sol emite uma onda eletromagnética. Essa onda eletromagnética interage com a atmosfera. Chegando aqui, ela pode acontecer três fatores. Ela pode refletir energia, absorver ou transmitir, que nós chamamos também de conceito de transmitância, reflectância ou absortância. Então, toda energia eletromagnética vai acontecer um dos três fenômenos. Então, chegou essa energia eletromagnética vindo do Sol, toca aqui a minha atmosfera, ela vai encontrar ozônio, CO2, aerossol, vai encontrar tudo na minha atmosfera. Então, ao chegar essa energia eletromagnética em contato com a minha atmosfera, essa energia ela vai refletir, absorver ou transmitir. Para ficar mais fácil o entendimento, eu posso dizer o seguinte: reflete é a energia que é rebatida, ou seja, essa energia do Sol encontrou aqui a atmosfera e voltou. Isso acontece com raio-x, raio gama, alguma porção também do violeta, do azul também acontece esse fenômeno. Para ficar mais claro aqui, ó, imagine que eu joguei a bola em direção ao gol. Jogar a bola na mão do goleiro. O goleiro, ao receber essa bola, ele tem três opções. Ou ele vai rebater a bola, ou ele vai segurar a bola, ou ele vai deixar passar. Então, quando essa energia eletromagnética chega na minha atmosfera, essa energia ela pode ser refletida, pode ser absorvida ou pode ser transmitida. Então, a energia que chega para a gente do azul, verde, vermelho, daí para frente, são a energia que é transmitida. É essa energia que chega para a gente aqui que a gente, com toda a nossa natureza, ela se refere, ela trabalha nesse ponto. Bom, aí quando essa energia ultrapassa a atmosfera, ela vai chegar aqui, né, e vai interagir com o meu alvo. Aqui eu posso ter, né, solo,
água e vegetação. Lembrando que se eu for trabalhando aqui com área urbana, é uma variação do solo, né? Ferro também. Então, na prática, é alguma coisa da natureza que se comporta como se fosse isso. Então, solo, água e vegetação são os principais alvos que nós estudamos do comportamento espectral dos alvos. Essa energia, novamente, quando ela chega aqui na minha superfície, ela pode ser refletida, absorvida ou transmitida. E o que o satélite capta, né, dessa energia é a energia que é refletida. Percebe aqui, ó, que eu tenho uma interferência atmosférica, né? Os componentes aqui, gases atmosféricos, eu tenho esses gases atmosféricos tanto na ida quanto na volta. Então, o sinal do satélite ele tende a ser atenuado na ida e na volta. E o que acontece? Esses componentes atmosféricos são pequenos. É tanto que a absorção de energia da camada do ozônio é que faz o céu ficar azul. Então, são pequeníssimas partículas. E como as pequenas partículas são a que estão mais presentes na minha atmosfera, e se a gente for pegar aqui da aula anterior, observar aqui, quanto menor o comprimento de onda, menor o objeto vai se interagir com o comprimento de onda de mais ou menos o mesmo tamanho. Então, os canais, os pequenos, quanto menor o comprimento de onda, mais ele vai haver interação com a atmosfera. Então, por exemplo, o canal azul sofre mais interferência atmosférica do que o canal verde, que sofre mais interferência que o canal vermelho, e assim vai sucessivamente. É tanto que se você quiser estudar, por exemplo, a Amazônia, que tem uma atmosfera com muito gás, muita nuvem, normalmente trabalhamos na faixa do rádio, porque ali o comprimento de onda é tão grande que ela não interage com nenhuma partícula, não tem nenhuma partícula na atmosfera que seja do tamanho do comprimento de onda do que o rádio, então passa direto. Então, para estudar a Amazônia, por exemplo, ou regiões com muita nuvem, se trabalha na região da faixa do rádio, que é o caso do Sentinel-1, que trabalha nessa faixa. Então, eu quero dizer o seguinte: canal do azul, verde e vermelho, principalmente quanto menor o comprimento de onda, mais vai sofrer interferência atmosférica. Vamos voltar aqui. Aí nós temos solo, água, vegetação. Então, quanto mais eu vou sofrer interferência na ida quanto na volta. Por isso, é de fundamental importância que a gente trabalha imagem de satélite com correção atmosférica. Nós vamos ver daqui a pouquinho, ou nas aulas posteriores, que vocês podem baixar as imagens de satélite com e sem correção atmosférica. Só que imagens com correção atmosférica, ela, por ter esse critério de filtragem por nuvem, filtragem de alguns efeitos atmosféricos, acaba que muitas dessas imagens são descartadas. E nesse sentido, quando eu quero trabalhar especificamente com uma data, especificamente com um processo, pode não haver imagem de satélite nessa data específica. Aí, nesse caso, você tem que trabalhar com imagens sem correção atmosférica, e você pode fazer correção também no QGIS, algum software também faz correção atmosférica.
mas não faz tão bem assim quanto a correção nativa dos provedores das imagens. Então é melhor esperar ter essa imagem corrigida e trabalhar com ela. Mas o acervo de imagem corrigida é menor do que o acervo de imagem não corrigida. Então, se for trabalhar com classificação de imagem, então enxergar o que é vegetação, o que é solo, isso apenas o elemento visual eu consigo fazer esse tipo de interpretação. Mas se eu estou estudando uma relação de, por exemplo, classificação de espécies de plantas, ou estou vendo uma questão de uma questão fisiológica da planta, estudando a questão de umidade, ou vou estudar qualquer outro fator no meu ambiente. Então, por exemplo, vou estudar por que a água está contaminada com o quê. Aí eu vou ter que fazer uma análise do número. E quando eu faço uma análise numérica da imagem de satélite, tem que estar com correção atmosférica. Se não tiver, suas análises estão erradas. Então, essa energia eletromagnética sai do Sol, interage com a atmosfera canaída, interage aqui na volta, interage com a atmosfera. Chegar aqui, vai encontrar solo, água ou vegetação. Dessa energia, o que é refletido é o que o satélite capta. Então, nós trabalhamos sempre com reflectância, tá? Então, nós trabalhamos sempre com a minha reflectância. O satélite não trabalha com absorção ou transmitância. Na prática, essas energias são retratadas em nível de porcentagem. Então, eu tenho 100% dessa energia, quando essa energia refletiu, quando essa energia absorveu, quanto dessa energia transmitiu. Para cada comprimento de onda, eu tenho essa interação diferente. Então, quando esse dado chega no satélite, o que acontece? Esse dado aqui, ó, ele vai registrar um pulso eletromagnético, né, de acordo com a energia que chega. Então, quem chega com menos energia? A tendência é que chegue com menos energia o canal do azul, seguido do verde, seguido do vermelho, seguido do vermelho. Então, quanto maior o comprimento de onda, mais energia chega no meu satélite. Então a gente fica até pensando assim, pô, mas quanto maior o comprimento de onda, maior a energia, né? Mas não, quanto menor o comprimento de onda, quanto maior a frequência, mais interferência atmosférica ele tem, e essa imagem pode chegar com um sinal mais fraco. Outra coisa também é justamente no sinal azul, verde e vermelho, que também grande parte do nosso ambiente vai absorver essa energia. Seja ela para fotossíntese, água, então também chega menos energia no satélite, vira uma imagem mais escura no canal azul, verde e vermelho, justamente porque interferência atmosférica, e também é o canal de maior é o canal que tem maior assim, intensidade de luz que nós recebemos, maior intensidade de energia no canal azul, verde e vermelho. Então, portanto, o nosso mundo é regido por meio dessas três energias. Então, há a lei lá de Ian que explica em relação com temperatura, mas não é o caso agora. Bom, a partir disso, né, nós podemos agora entender, ó, essa energia veio, chegou para o satélite pega toda essa energia eletromagnética, né? Vou desenhar aqui para ficar mais fácil. Então ele chegou no satélite o canal do azul, chegou o canal do verde, chegou o canal do vermelho. Tem alguns satélites que trabalham entre o vermelho e o infravermelho, que é chamado de Red Edge, que é, por exemplo, as imagens do Sentinel. Quer ver?
Ele vai trabalhar com laranjadinho aqui, ó. Se eu consigo fazer laranjado, acho que isso consigo. Bom, então vai chegar chega no satélite, o que que ele vai? Chega no satélite toda essa energia eletromagnética inteira. Aqui eu tenho infravermelho próximo, infravermelho médio 1, infravermelho médio 2, tá? Que é infravermelho médio 2. Tem gente que vai chamar, esse aqui é em português, tá? Em inglês é o SWIR, né? Que é infravermelho de ondas curtas, que eles chamam, uma sigla. E o infravermelho próximo chama de NIR. Então, chega toda essa energia no satélite, só que o satélite ele tem componentes que separam as imagens em bandas. Então, o que nós enxergamos quando você pega uma imagem fotográfica, nós enxergamos uma imagem colorida, mas o que está ali na verdade são 3 bandas, azul, verde e vermelho, que o seu celular, ou a câmera fotográfica, converteu, trabalhou, processou e entregou essa imagem processada. Mas as imagens elas vêm separadas, azul, verde e vermelho. Até com alguns softwares a gente consegue isolar cada um desses componentes. Então, chega no satélite tudo junto. O satélite tem a capacidade de separar o que é azul, o que é verde, o que é vermelho, infravermelho, aqui pode chamar de red edge, infravermelho próximo, médio, médio 2. Cada satélite vai nomear isso de uma forma. Então, vou colocar um exemplo aqui, ó. Um satélite muito comum que nós vamos utilizar bastante, o Landsat. Vou descer um pouco mais aqui. O Mode eu tenho que ver, lembrar aqui como é que é. Aqui eu tenho o Sentinel. Outros satélites também vão chamar de forma diferente, tá? Então, ele vai chamar o azul, o Landsat da família... Vou colocar o Landsat 8, que é o mais recente. Vai chamar azul de B2, vai chamar verde de B3, vai chamar vermelho de B4. Ele não tem um red edge. Aqui vai chamar de B5. Aqui eu acho que vai ser B11 e B12. Vou conferir depois. O Sentinel, a mesma coisa, vai chamar aqui de B2, aqui de B3, B4. Só que o infravermelho próximo vai chamar de B8, porque aqui, ó, ele tem os B5, eu acho que até B7, que é as bandas do red edge, que é o entre vermelho, mas antes de chegar no infravermelho. Aqui eu acho que é B11, aqui eu acho que é B12, aqui eu acho que é B9, aqui eu acho que é B10. O Mode também tem alguma composição, então os nomes são diferentes, tá? Então é muito comum, olha, vamos trabalhar com a imagem do azul, vamos trabalhar com a imagem do vermelho, do verde. Normalmente eu falo assim, vamos colocar banda 2, banda 3, banda 4, banda 5, banda 6, banda 7. Então é essa chamada que nós fazemos no satélite. Vou mostrar aqui para vocês na prática como acontece isso. Observando aqui no Google Earth Engine. Eu acho que é esse aqui mesmo, tá? Nós vamos trabalhar muito nesse Google Earth Engine porque nele eu consigo de forma rápida processar os dados. Vou ampliar aqui, ó. Esse aqui é o Landsat 8. Então aqui eu tenho um pixel localizado numa região de... Eu tenho um pixel localizado numa região de mata, numa área de fazenda, parece uma pastagem, e aqui um pixel numa área urbana. Então, eu não estou apenas analisando a imagem com seu valor, com a sua cor. Vou voltar aqui na imagem aqui para vocês poderem visualizar. Ele não coloriu a imagem, não? Ele colora a imagem. Não, aqui só plotou os pontos. Então aqui eu tenho o ponto 1, 2, 3. Vou ligar a imagem do Google aqui para vocês poderem entender melhor. Então o ponto azul aqui
É numa fazenda, tá vendo aqui, ó? Parece uma pastagem, tá localizado o ponto azul. O ponto. Depois nós vamos trabalhar para vocês fazerem esse mesmo processo, que só peguei um exemplo aleatório. O segundo ponto está numa área urbana. Vou tirar o zoom aqui para ver. O ponto aqui está a minha fazenda, que parece mais uma pastagem. Aqui eu tenho minha área urbana, ponto verde. E aqui eu tenho meu ponto vermelho, que está bem numa mata. Tá bem aqui o ponto vermelho. O ponto verde está bem numa área urbana. Apesar que... Cadê o ponto verde aqui? Aqui. O ponto verde está aqui numa área urbana. As coisas ficam lentas aqui, gente. Quando eu abro o OBS, meu computador fica mais lento. Bom, então nós temos esses três alvos. Estamos analisando, né, o seu comportamento espectral. Então aqui, né? Então, ao invés de separar, ao invés de visualizar as imagens basicamente pela cor, né? Então, tudo que você vê aqui verde, vamos falar que é vegetação. Tá, mas a pastagem é tão verde quanto uma mata, né? Então, se eu for pelo critério de verde, eu não vou conseguir achar. Então, o critério de cor, muitas vezes eu não consigo separar um alvo. E outra coisa, existem diferentes tons de verde. Além do mais, as imagens de satélite trazem componentes que nós não enxergamos. Nós enxergamos azul, verde e vermelho. Mas lembra que ali eu tenho azul, verde, vermelho, vermelho pó, vermelho médio, infravermelho a gente não enxerga. E o comportamento dele é completamente diferente. Então aqui, ó, as imagens são nomeadas em função das bandas, né? E você também pode, tem gente que trabalha com as imagens em função do comprimento de onda, tá vendo? Então aqui é a região do visível e aqui é a região, né, infravermelho pós-vermelho médio. Só mostrando aqui, ó, vamos pesquisar aqui o Landsat. O Landsat 8, eu tenho as bandas. Olha lá, 2, B2 é azul, B3 é verde, B4 é vermelho, B5 é vermelho, aí tem B6 e B7, aí B6 e B7, achei que era B11, eu fiquei na dúvida sobre isso. Aqui é B6 e aqui B7. E até a banda pancromática de 15 metros, depois nós vamos tocar nesse assunto. A vantagem do Sentinel, do Landsat, gente, é esse aqui, ó. Banda termal. Eu calculo a temperatura da superfície com uma resolução de 30 metros. Isso aqui não tem outro produto melhor para se trabalhar. Depois nós vamos chegar nesse assunto de temperatura da superfície. Vamos pesquisar agora o Sentinel. Sentinel 2. Sentinel 2. Estão vendo aqui, ó? SR e TOA. SR significa superfície de reflectância, ou seja, são imagens de satélite que foi corrigida a atmosfera. Então, se eu for trabalhar numericamente com as imagens, eu vou buscar o acervo SR. Se eu for trabalhar com as imagens a nível não preciso de uma só nível visual, não vou trabalhar com essa questão numérica. Você pode trabalhar com as imagens TOA, que é reflectância no topo da atmosfera, sem correção atmosférica. Aqui tem level 1, level 2, significa que elas têm um nível de processamento superior, né? O Landsat é a mesma coisa também. Vamos só ver aqui, ó, B2, B3, B4, B5, B6, B7 é o entre vermelho e o infravermelho, vai virar a banda 8. Tem a banda 8A, banda 11 e banda 12, que é a banda do SUIR 1, SUIR 2. Bom, outra coisa também, tem resolução, ó, 10 metros, 10 metros, 20 metros, 20 metros. Depois nós vamos
Próximo conteúdo nosso é trabalhar com sistemas sensores. Depois dessa parte de comportamento espectral, nós vamos entender qual é que é esses 10, 20, 30 metros, tá? Só voltar aqui, tem o moldes também, ó. Só com moldes, não tem essa aula também daqui a pouco. Próxima aula vamos tratar do moldes também. Que é molde 09, que é o superfície reflectante diária. Aqui eu tenho, tá vendo? Vai ser B1. Cadê aqui? Ele não falou, ele deu comprimento de onda. B2, Vou pegar aqui o de 500 metros, que ele tem mais banda. Então aqui tem banda 1, banda 2, banda 3, banda 4, banda 5, banda 6, banda 7. Eu tenho que ver, depois eu dou uma pesquisada, mas isso aqui é a ver com o comprimento de onda dele. Eu não lembro de cabeça o comprimento de onda com uma faixa. Mas eu acho que o B3 aqui é azul. Vou pegar aqui azul. Esse aqui deve ser verde. Esse aqui é o SUIR, que é até 10 mil já. Aqui já é a faixa do vermelho, então B1 é vermelho, B2 é um NIR, B3 seria o azul, B4 verde, B5 SUIR e B6 o SUIR. E outra longe também tem um SUIR um pouco mais distante. Tá vendo que os nomes das bandas são diferentes, tá? Então não é B2 é azul para todo mundo. Se eu trabalhar com o Landsat 5, trabalhar com o Landsat 5 e o 7 também, o Arco 7 também. É que o Landsat 5, gente, é o acervo mais antigo de satélite que nós temos aqui, ó, desde 1984. Olha lá, B1 é azul, B2 é verde, B3 vermelho e assim vai. Olha lá, B6 vira termal, ao contrário do B8, a Landsat 8, que B6 é SUIR. Então, por isso tem essas variações aí que nós temos que ver com calma. Vamos voltar aqui para o caderninho. Então, né? Landsat 8, B2 é verde, B2 é azul, verde, vermelho. O Landsat Sentinel tem o SUIR, né? Que é entre o vermelho e infravermelho. Aqui virou B6. E aqui B7. E aqui B11, B12. Que tá aqui tudo certo. Então isso aqui, gente, é os comprimentos de onda, são as bandas que o satélite trabalha. Tem outros satélites também, tem o Cibers 2A. Próximo conteúdo é sistemas sensores, nós vamos ver isso. Vocês entendem que é isso, olha lá. Eu posso chamar os meus dados pelo comprimento de onda, ou eu posso chamar os dados pelas minhas bandas, tá? Então, é isso que eu tenho de informação do satélite. Então, banda 2, banda 3 e banda 4 são bandas que refletem menos, os valores são menores. Banda 5 aumenta, banda 6 a depender do meu alvo. Vou aqui desenhar aqui agora para a gente entender melhor do que eu estou falando. Aqui é o símbolo de reflectância, tá? A reflectância é tratado com valor de porcentagem em decimais. Então 0,5 refletiu 50% da energia que chegou nele, né? Vou colocar aqui 60, 50, 40, 30, 20, 10 e 0. E aqui vou colocar azul, verde, vermelho, infravermelho próximo, infravermelho médio 1, infravermelho médio 2, tá? Isso aqui são os meus comprimentos de onda e aqui a minha reflectância. Para a interpretação de imagem de satélite é fundamental que vocês compreendam bem a jogada desse gráfico. Vocês viram que eu mostrei anteriormente lá, né? B2, B3, B4, era um gráfico ali. Vamos entender da onde que veio aquele gráfico. Então,
pegando o fio da meada, a onda eletromagnética sai do Sol, interage com a atmosférica, chega na minha superfície, vai encarar solo, água, vegetação. Dessa energia ela vai ser refletida e o satélite vai pegar essa energia que sobra. E aí essa energia que sobra, né, a solo, água, vegetação, vai virar minhas bandas B1, B2, B3, B4, B5 até B12. Como que eu faço para interpretar as minhas imagens? Vou começar aqui com a minha vegetação, tá? A vegetação, em geral, a vegetação, ela... Vou ter que fazer mais gráfico aqui, viu? A vegetação, ela precisa coletar energia eletromagnética no sinal do azul, verde e vermelho, porque ela faz fotossíntese. Então toda essa energia que chega na vegetação ela é utilizada para a fotossíntese. No entanto, há de concordar que nós enxergamos a vegetação de verde. Então significa que tem um pico de reflectância no sinal do verde. Então a gente só enxerga aquilo que é refletido. Se eu estou enxergando um alvo preto, é porque ele está absorvendo todas as energias que chegam nele. Se eu tiver com roupa clara, ela reflete toda a energia que chega nela. Inclusive os árabes, né, usam uma roupa escura por dentro para absorver a quentura dele e usam roupa clara por fora, que é para não deixar que essa energia chegue nele de volta. Tem gente que trabalha com aquele negócio solar, né, aquecedor solar, já vi uns caseiros aí que ele é pintado de preto, porque o preto absorve mais energia. Tem gente que pinta a laje de branco para ficar mais fresco a casa. Então tem essa composição de cores. Então branco reflete tudo, preto absorve tudo. Ok, então nós enxergamos a reflectância em função disso. Então a vegetação, o que ela faz? Ela absorve essa energia eletromagnética, ela tem um pico de reflectância no verde, ela absorve essa energia na questão aqui do vermelho, chega no infravermelho próximo, ó, ela reflete muita energia. E no infravermelho médio, essa energia pode cair ou não, tá? Esse é o comportamento espectral típico de uma vegetação. Então, a vegetação ela reflete muito do infravermelho próximo. E aqui no infravermelho médio, ela vai cair esse valor de acordo com o teor de água que está nas minhas folhas. Quanto mais água tiver nas folhas, mais esse gráfico cai no infravermelho próximo e no vermelho médio, médio 1, médio 2. Se a planta tiver sadia, tá? Quando a planta começa a ter problema, vou colocar aqui de amarelo, uma planta não sadia, ela pode muito bem começar a refletir mais no azul, refletir menos aqui no verde, no vermelho médio aqui também ela pode também refletir menos, pode tender a ter esse comportamento aqui, uma planta não tão sadia. Esse comportamento também varia em função, aqui vou colocar aqui, planta sadia pode ser estresse, colocar com problemas, todo mundo tem problemas, pode ser fitossanitário, enfim. Aqui eu tenho esses dois comportamentos.
Então, a depender outras características, esse gráfico pode variar. Então, é por isso eu consigo fazer a análise de vegetação. Então, esse gráfico aqui é uma planta sadia, uma planta em pleno desenvolvimento. Esse gráfico aqui, ó, pode variar em função da idade da planta, pode variar em função da espécie, pode variar em função de, de doença, né? Estresse em geral. É, pode variar por N fatores. Então, com isso, eu consigo fazer monitoramento das minhas plantas. Eu consigo, em tese, avaliar uma planta ali e olhar assim e determinar: olha, essa planta aqui pode estar com doença, essa planta aqui pode estar em déficit hídrico. Pode ser que essa planta está na época de colher. Pode ser que essa planta, se ela está com um comportamento desse jeito e não desse, e aí eu sei lá, tô uma planta de soja. Ela está com esse comportamento, devia estar esse. Certamente essa planta aqui vai produzir menos do que essa. E por que produziu pouco? Pode ser problema até de irrigação. Então eu tenho uma série e série de aplicações que podem ser interpretadas pelo comportamento da planta. E aí o que acontece? Na prática, observe uma coisa. Eu tenho azul, verde, vermelho. Infravermelho tem várias bandas. Eu mostrei ali há pouco, quando eu trabalho com as outras bandas, também tem muitas outros satélites, também tem várias bandas. E nós enxergamos ruim, né? Nós enxergamos RGB, enxergamos três cores. E muitas vezes, por mais que a interpretação pode ser a nível ah, numérico, mas a visualização da espacialização do problema também é importante. Então, como que eu faço para enxergar melhor a vegetação? Enxergar talvez essas características na minha imagem sendo que eu tenho que escolher uma das bandas para observar. Nós só conseguimos enxergar três. Tô falando aqui, né? Nós só conseguimos enxergar três imagens simultâneas, colocando uma azul, uma no verde e uma no outra no infravermelho. Para fazer a interpretação de plantas, nós vamos ter que tratar, né, de fazer algum método que eu consiga explorar ela de uma única forma. Então, o que que nós vamos fazer? O que acontece na prática, né? Eu quero enxergar a vegetação. Quero saber se a vegetação está boa, está sadia, ou qual tipo de variáveis, enfim. Eu quero que ela destaca dos outros alvos. Eu quero que a minha vegetação seja mais aparente, se destaca mais do que do solo e da água de qualquer outro alvo. E as plantas sadias se destacam ainda mais do que qualquer outro alvo. Eu quero que na minha imagem veja isso. Então o que eu posso fazer? Olha, eu vou pegar no local aonde a planta se destaca mais, que eu vou pegar aqui no infravermelho, ó. Eu vou pegar onde a planta absorve mais energia. Apesar que o meu gráfico aqui está no azul, a realidade é que a planta absorve mais energia no vermelho do que no azul, tá? Então aqui, ó, no vermelho a planta absorve mais energia. Do infravermelho ela reflete mais energia. Então se eu pegar esse dado daqui, diminuir desse, eu vou ter maior, né, amplitude, diferença, né? Então, se eu fizer esse valor menos esse, eu vou ter a minha amplitude. Então, significa que se eu pegar o infravermelho próximo menos o vermelho, se eu pegar infravermelho próximo menos o vermelho,
eu vou ter minha maior amplitude de valor. Só que aí, o que acontece? Eu quero enxergar essa minha imagem como se fosse um índice. 0 a 1, 100%, 10%, porque é difícil interpretar. A sua pan deu 30 o quê? Né? Agora se eu falar, olha, ela está em 100% da sua potência, aí você consegue meio entender o que está acontecendo, né? Então é bom dar um valor de índice, um valor normalizado. Então vou fazer o seguinte, eu vou dividir ela pelo seu total. E aqui nós temos o nosso NDVI, que é o índice diferença normalizada da vegetação. Eu vou pegar onde a planta se destaca mais por estar refletindo e fazer a diferença onde que está absorvendo mais energia, fazer fotossíntese para me dar essa amplitude maior e assim eu destaco a vegetação dos outros alvos. Ah, mas eu quero estudar em função da água. Planta que tem mais água, destacar a água da vegetação. Olha, aqui destaca mais a água da vegetação. Então eu vou pegar aqui o infravermelho próximo, onde se destaca mais, menos o infravermelho médio, para dar um aspecto de normalização, eu vou dividir pela sua soma. E aqui nós vamos ter o NDWI, que é o índice de diferença normalizada da água. E assim são construídos os índices. Vai ter SAV, IAF, índice clorofila, índice não sei o que, tudo baseado nessa lógica. Vamos aqui no Google Earth Engine para vocês poderem visualizar isso melhor no satélite. Bom, Zé, essa aula vai demorar mais, viu? Porque eu nem cheguei no assunto de solo ainda, né? Uma vegetação que é mais... vegetação que é mais... dá mais trabalho. Bom, aqui no Google Earth Engine, vamos pegar aqui o exemplo. Mapa linkado. Vou dar play aqui, né? Então, nós só conseguimos enxergar 3 cores. Então, se eu quiser melhor visualizar um alvo, aqui ele pegou uma imagem ruim, hein? Ele pegou um local que as imagens estão mais limpas. Se eu quiser enxergar um alvo e destacar um alvo, eu posso colocar lá, ó, a banda 4 no azul. É sempre essa... banda 4 no azul. É sempre a mesma lógica, tá, gente? A verde, vermelho, vermelho. Vermelho, verde e azul. É sempre a sequência que a gente coloca. Então, se tem B4, B3, B2, significa que B4 é verde. Eu vou pegar a imagem sentinela, fica mais fácil aqui do que esse link aqui. Deu até problema, tá vendo? Vou pegar o sentinel com nuvem. E vou para... vamos estudar São João Evangelista. Aqui, gente, estou só mostrando para a gente poder explicar a teoria, né? Mas nós vamos rodar isso aqui direito ainda, fazer algumas análises ainda. Aqui é só para ver a teoria que não está acontecendo aqui, né? Então aqui vai ser exposto a minha imagem do Sentinel 2. Será que eu estou com uma internet boa? Tem que estar muito lento. Colocando assim. Aqui é a mesma coisa, gente, ó. Lembrando o conhecimento da aula anterior, aqui é a minha internet. Aqui é a minha internet 2.4 GHz. Então, e aqui é a internet 5G. Não é 5G, é 5 GHz. Ou seja, essa internet aqui, ó, ela pega mais longe. Então, se eu for na minha casa, no ponto mais longe da minha casa, essa internet aqui funciona.
Agora essa aqui não, essa aqui funciona perto do roteador. Qual a diferença? Aqui em casa a internet é 300 mega. Eu não consigo 300 mega na Salles, eu consigo 300 mega aqui, ó, no 5G. Porque ela tem mais energia. Se ela tem mais energia, eu tenho mais velocidade de internet. Então, se eu quiser utilizar da potência do meu roteador, eu tenho que colocar na minha internet 5G, não na internet Salles, né? Vou aqui, vou ver se é verdade, que às vezes estou falando aqui. Teoricamente, isso aqui tem que rodar mais rápido agora, porque eu estou na internet 5G. Vou rodar de novo e para São João Evangelista. Então aqui eu tenho como imagem, né, do Sentinel-2. Então se eu quiser enxergar a vegetação, lembrando que a vegetação ela ressalva muito do infravermelho próximo, correto? Tem que estar muito lento, impressionante. É porque nem essa imagem aqui, ó, esse Sentinel aqui não tá bom não, viu? Porque nem é esse produto, é o Harmonic. Vou pegar um algoritmo que eu já tenho, que nem esse aqui também, viu? Eu tinha que abrir uma outra conta. É porque aqui o certo não é essa imagem. Vou corrigir esse algoritmo aqui pra gente precisar trocar. É Harmonic, tá vendo? O certo é utilizar o Harmonic. Só que a forma de chamar o Harmonic lá, Sentinel-2, não sei o que lá, Harmonic, Harmonized, sei lá o que. E aqui tá na forma antiga. Eu acho que um dos problemas é esse. Ah tá, outra coisa também, que não, a data aqui não tá muito boa não. Vou colocar uma data aqui de 2024, ano passado. Agora eu vou rodar de novo. Vai dar erro porque a harmonizada não chama B4. Oh senhora, eu tenho que mudar esse trem ao vivo assim. Aqui é B2 agora. É só tirar o SR da equação. Ah, se bem que rodou. É que o Landsat tem que trocar o nome. Aqui não precisa trocar não. Bom, aqui é a minha imagem do Landsat. Então, gente, o Landsat aqui é Sentinel. Então não espere enxergar imagem com muitos detalhes. Não é igual a imagem do Google Satélite. A imagem do satélite que está aqui do fundo lá. Cada um desses pixels aqui, ó, tem 10 metros de resolução, mas eu tenho essa imagem de 5 dias. Próximo tópico é estudar isso, tá? Nós vamos antecipar ainda não. Então, o ponto é, nós enxergamos assim, ó, azul, verde, vermelho, beleza? É assim que nós enxergamos o... Você sabe onde fica vou colocar aqui Belo Horizonte. Se bem que vai dar errado, né? Eu queria ir lá no Mineirão. Pampulha. O Dodge que eu não sei onde está o Mineirão não, hein? Ei. Mineirão não é Pampulha, não. Aqui é o Mineirão aqui, ó.
Não vai dar para esse estudo ainda não, porque eu estou com a imagem de 2024, né? Porque eu acho que o Galo estreou esse ano. Então vamos trocar aqui para 2025. Vamos tentar rodar com 25. Bom, qual que é a ideia aqui, ó? Essa aqui é a imagem do Sentinel. Estão vendo? Na imagem Sentinel, eu não consigo ver tanto detalhe enquanto se eu tiver com a imagem do Google. Google eu vejo mais detalhes, né? Só que aqui também eu não faço ideia de que data é essa imagem que o Google Engine entrega, tá? Mas aqui, ó, olha lá, é a imagem de satélite, é a imagem do Sentinel, Mineirão e Mineirinho, né? Se eu quiser destacar a vegetação, o que eu tenho que fazer, né? Se eu vou estudar aqui, ó, eu vou clicar aqui e vai fazer um gráfico para mim. Deixa eu ver se eu consigo mostrar o gráfico na forma de gráfico. Isso é de linha, né? Mas aqui, ó, B1 não conta, absorve a vegetação. Ali eu cliquei no gramado, né? Absorve a energia aqui no azul. Tem um pico de reflectância no verde, né? Enxerga a vegetação verde. É que o B1 é aerossol. Aí ele tem B4 é azul vermelho, absorve energia, fazer fotossíntese. Aí tem o red edge aqui até chegar, então vai só aumentando energia, né? Igual o gráfico da vegetação que eu mostrei anteriormente. Então, se eu clicar talvez na mata, o gráfico que vai desenhar seja o pico seja diferente. Se eu clicar no aqui que é mais vegetação mais rala, é que eu não estou conseguindo comparar gráfico, mas certamente aqui ó está no 0,4. Se eu for clicar aqui na mata aqui ó, meu pico que é o 80A tá 2,24, tá menor, tá vendo? E aqui tá o maior, né? Tá 2,36. Então a vegetação aqui em tese está melhor do que aqui. Vou clicar aqui dentro do Mineirão para enxergar essa vegetação. Olha lá, ó, deu 0,40. Então, se eu quiser realçar a vegetação, o que eu faço? Aqui, ó, B4, B3, B2, chamado de RGB. RGB significa que tá alguma coisa errada com o monitor meu. RGB significa que a vegetação vermelho está no vermelho, B4 está no vermelho, G de green, B3 está no verde e B4 está no azul. O monitor deu problema com o monitor, hein? Tá. Tá gravando ainda. Não sei como é que tá. Meu monitor deu problema. Triste. Então, vermelho está na banda 4, verde está na banda 3 e azul B está na banda 2. Então, aqui eu estou vermelho no vermelho, verde no verde e azul no azul. Estou enxergando as coisas da forma que eu enxergo verdadeiramente, que nós chamamos de verdadeira cor. Vou realçar a vegetação aqui, ó. Vou colocar a banda 8A a 8. E aqui vou colocar a banda 4 e aqui vou colocar a banda 3. E aqui vou pedir para dar um contraste maior na minha imagem e vou aplicar. Então tudo que é vegetação vai ficar mais vermelho e tudo que é menos vegetação vai ficar com a cor menos vermelha. Então aqui, ó, por que eu coloquei de vermelho? Porque os nossos olhos são sensíveis
há diferentes tons de vermelho. Então, colocar a vegetação de vermelho é uma estratégia de poder enxergar isso. Então, você não conseguiria enxergar esses tons de vermelho diferentes na mata, nessa vegetação aqui em volta, utilizando a composição colorida verdadeira cor. Então, essa é a vantagem de utilizar a imagem satélite. Nós temos muito mais potencial de estudo. Eu queria colocar no campo do galo, que é grama sintética. Aonde fica o campo do galo, velho? Eu sei que é caminho de Sabará. Não, não, é lá em Independência, caminho de Sabará. Vou colocar aqui Arena MRV no mapa. Só pra gente ver onde está dentro do galo para comparar lá. Águia Branca, não sei o que. Contagem. Entre BH e Contagem. Arena MRV. Vou ter que tirar aqui do Google. Tá mais ou menos aqui, né? Essa aqui, olha lá, ó. Até que foi fácil achar. Aqui, ó, tá vendo? Essa imagem do Google, ela é desatualizada. Então essa imagem do Google, eles estavam mexendo no campo do galo ainda lá. Só que a imagem de satélite era mais recente. Então se eu ativer aqui, ó. Opa, a imagem do Sentinel, ela é pior de enxergar? É pior, mas é a imagem mais recente que você tem. A coloração dela, como é que é diferente, ó. Porque é grama sintética. Então não tem não é o mesmo vermelho que está lá que está lá no Mineirão, né? Se eu até clicar aqui, ó, para a gente ver o comportamento, a BR tem um comportamento parecido com vegetação, hein? Pico, ela é um pico no B8, isso aqui não é normal não. Ela reflete pouca lá, reflete 0,13, menos de 1%, tá vendo? Reflete muito aqui no B8. Agora o contato no Mineirão refletia muito, né? O valor aqui era bem mais elevado aqui na B8, porque lá de fato é vegetação. Mas aí o que acontece? Às vezes eu quero estudar algum índice específico, um índice de vegetação específico. E aí, será que eu faço esse índice aqui? E aí que nós podemos estudar, vou pegar aqui direto aqui que eu tô com preguiça. Cadê aqui? Índice, normalizar a diferença. Não, vou pegar do outro. Índice, normalizar a diferença. Quero pegar esse aqui, ó. Peguei esse aqui e colocar no código aqui do Sentinel. Colar esse código aqui. Aqui vai ser B8. Aqui vai ser B4, lembrando a equação que a gente trouxe ali do NDVI, né? Não quero que você centralize nessa região.
para você só trabalhar com aqui. Vamos tentar. Aqui não é IMG. Isso que deu problema ali, ó. Se eu clicar aqui, ó, vou mostrar que deu problema, tá vendo? Porque aqui não é IMG, aqui é Composite. Composite, que é esse nome que tá aqui, ó. Vamos tentar agora novamente. Agora foi, tá vendo? E pela data da imagem, ainda é um pouco verde, né? Mas é um pouquinho só. Vamos fazer uma imagem normal. Vou tentar dar uma contraste melhor aqui na minha imagem. Aplicar. Ficou bom não? Então, aqui eu estou enxergando o NDVI de fato, né? Então, aqui eu consigo enxergar a vegetação ainda de verde e tudo que a vegetação se destaca mais dos outros álbuns. Vou colocar aqui de isso. Então, tudo que é vegetação fica mais claro e tudo que é outros alvos fica mais escuro, ou seja, a vegetação se destaca mais do que meu outro alvo, né? Então, tudo que é vermelho, tudo que está aqui no RGB, aqui se destaca, está mais branco, tudo que a vegetação é mais branco porque eu executei a fórmula do NDVI, tudo bem? Tá muito longa aqui a aula, eu vou deixar para a gente continuar o comportamento espectral da vegetação e do solo no próximo conteúdo, beleza?